Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Klaus. No vídeo anterior, eu trouxe para vocês como que funciona o desenvolvimento de uma aplicação em Angular, utilizando o POI, sendo executado como um item nativo de menu do ERP Proteus, com isso usando a biblioteca Proteus libcore. Foi essa aplicaçãozinha de exemplo aqui que eu trouxe para vocês. Só que quando eu demonstrei essa aplicação, eu acabei não mostrando a execução dela no background, ou melhor, o que que acontece entre o momento que você aciona esse item no menu até o momento que a tela é exibida para vocês. Então, o objetivo desse vídeo é justamente esse. A gente vai fazer um debug, a gente vai ver como que os dados são manipulados na execução dessa aplicação. Então, a gente vai fazer, é como se fosse um complementar do vídeo anterior, mas que, como o vídeo anterior já tinha ficado bastante extenso, eu acabei não falando sobre isso. Mas nesse vídeo agora a gente vai falar sobre isso, beleza? Só antes da gente começar, pessoal, eu queria pedir para vocês não deixarem de se inscrever nesse canal, deixarem um like, deixarem um comentário. Parece besteira, mas essas ações que vocês executam, elas me dão indicadores que são necessários para poder continuar produzindo conteúdo para poder postar aqui no YouTube para vocês. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Ah, só mais um detalhe, não se esqueçam. Lá no comentário fixado desse vídeo vai ter o link para o GitHub deste projeto. Então, se vocês quiserem baixar o projeto para poder fazer os próprios testes de vocês, vocês podem acessar lá o link do GitHub, ele está público. Vocês podem baixar o código-fonte, fazer o que vocês quiserem fazer aí de testes e utilizar em outros projetos que eventualmente vocês queiram desenvolver. Beleza, pessoal? Tranquilo. Então, sem mais delongas, vamos começar. Então, pessoal, aqui, ó, eu tenho o código-fonte. Eu tenho aqui o IDE com o código-fonte da nossa aplicação. Eu separei aqui alguns trechos, que são os trechos que nós vamos utilizar nessa análise que nós vamos fazer. Então, eu estou aqui com o arquivo custom.po.proteus.kwep.prw. Esse daqui é o arquivo que é incluído no menu do Proteus, tá? Então, esse é o arquivo que vai para o menu do Proteus, que nós vamos acionar como item de menu, essa função PO que eu criei aqui. E ela faz o acionamento por meio do FWKWapp de um recurso que vai estar lá no RPO do Proteus, que é um recurso chamado PO_aponta, PO_aponta.app. Porém, a gente oculta o .app aqui no momento do acionamento dessa função. Como a gente já viu, a gente também tem essa função JS_DVPL, que é uma função que serve para poder fazer ali a interação entre a aplicação ADVPL e a aplicação Angular. Então, ele envia e recebe comunicações da aplicação ADVPL Angular por aqui. E por último, nós temos aqui a fnload OPs, que é uma função estática que eu uso para poder listar as OPs que eu quero que sejam exibidas ali na nossa aplicação. A aplicação, lembrando, é essa daqui. Eu vou fechar ela aqui por enquanto. Vou só derrubar ela aqui. Eu vou fechar ela aqui por enquanto porque antes da gente ver ela funcionando, eu quero mostrar algumas outras coisas sobre a execução dessa aplicação. Outro fato importante aqui é o seguinte, pessoal. Essa daqui é a estrutura de instalação do meu Proteus. Deixa eu voltar para cá. Prontinho. Essa daqui é a estrutura de instalação do meu Proteus. Eu tenho aqui o diretório Proteus, que é onde o meu Proteus está instalado mesmo. Aqui dentro eu tenho a pasta Proteus e a pasta Proteus Data. E aqui dentro do Proteus Data, eu tenho esse diretório HTTP root. Isso daqui é importante, tá? Por que que isso é importante? Toda aplicação Angular, quando a gente executa ela como um item de menu do Proteus, ela é carregada nesse diretório aqui. Então, se a gente abrir aqui, ó, a gente vai ter aqui dentro um app root, e dentro do app root, a gente vai ter diretórios aqui dentro com as nossas aplicações Angular
que estão sendo executados no menu do Proteus de acordo com o ambiente que a gente tá utilizando. Então, por exemplo, se no meu arquivo appserver.ini eu tenho 3 ambientes, e em cada um dos 3 ambientes eu acesso aquela minha aplicação PO aponta, então ele vai criar um diretório PO aponta para o ambiente 1, PO aponta para o ambiente 2, PO aponta para o ambiente 3. Esse é o comportamento do Proteus. No meu caso aqui, eu tenho um ambiente só chamado Proteus, então aparece aqui para mim, ó, PO aponta, underline env, underline Proteus. Se eu entrar aqui dentro, eu tenho o conteúdo, eu tenho o meu próprio arquivo, poaponta.app, que ele traz para cá, né? Então ele joga esse arquivo para cá e descompacta ele aqui. Então esse conteúdo que aparece aqui, todo esse conteúdo aqui, está dentro deste arquivo aqui. É porque o sistema descompactou, mas não excluiu o arquivo, ele manteve ele aqui. Então, toda vez que a gente for acessar, se esse arquivo não existir, ou se ele estiver numa data diferente da data que estiver lá no repositório, o Proteus ele vai copiar esse arquivo para cá, vai descompactar ele para a gente poder acessar a versão sempre mais recente que existir naquele repositório. E para poder mostrar como que isso funciona, eu vou vir aqui, opa, voltar um nível aqui, e eu vou excluir esse diretório. Não tem problema excluir ele daqui, tá? Não é nada de importante, ou melhor, importante é importante, né? Mas nós excluirmos esse arquivo daqui não vai fazer com que pare de funcionar. Simplesmente, na próxima execução, o Proteus vai descompactar esse arquivo aqui de novo. Então, eu excluí ele aqui só para poder mostrar para vocês como que vai se dar o funcionamento disso. Além disso, eu vou ter que fazer aqui alguma outra coisinha também, que é o seguinte, ó. Vou colocar ele aqui, opa, e pronto. Vou puxar para cá. Então, aqui nessa janela, nós vamos ter o nosso Proteus executando, e nessa outra janela, nós vamos ver o arquivo sendo descompactado aqui. Ok, pessoal? Vamos lá, então. Vou voltar aqui para o meu VS Code. Como eu mencionei, nós temos esses arquivos aqui, que são os arquivos que nós vamos utilizar nos nossos testes. Além disso, ó, além do arquivo appserver, que eu já mostrei para vocês, nós temos aqui o advpl2.js. Esse arquivo aqui, ele já é da estrutura da aplicação Angular, tá? Se a gente for olhar, ele vai estar aqui dentro, ó. Eu tenho aqui o src, que é o meu diretório principal. Tenho o app, que é onde fica a nossa aplicação. Tenho o assets. O assets, ele é um diretório com recursos públicos que a nossa aplicação vai utilizar. Porém, ele não tem contato direto com o contexto da execução da aplicação Angular, tá? Essa é uma informação importante, ou seja, nenhum arquivo do Angular interage diretamente com algum arquivo que esteja aqui nesse diretório assets. Isso daqui é importante a gente saber também. E aqui dentro a gente tem, dentro do assets, a gente tem o data, que tem o arquivo de integração do Proteus libcore, que a gente não está utilizando agora. E nós temos o advpl2.js, que ele é o arquivo que recebe comunicações do Proteus. Então, toda vez que o Proteus manda uma comunicação para o aplicativo Angular, é esse arquivo aqui que recebe essa comunicação. E como que ele manda isso? Se você voltar aqui, ó, ele tem aqui o Web Channel, advpl2.js, e ele está enviando uma comunicação aqui. Que comunicação é essa que ele está enviando? A lista, ou melhor, uma string com a lista das minhas ordens de produção que eu quero listar naquela aplicação Angular que eu criei. Então, esse comando advpl2.js, ele envia para esse arquivo advpl2.js essa comunicação. Então, o envio da comunicação é feito aqui, e depois ela é recebida nessa função. E aí essa função ela tem que ter esse nome, tá? Tem que ter esse nome e tem que receber esses dois parâmetros aqui, que é um parâmetro que vai indicar qual é o tipo da comunicação que a gente está mandando, e um segundo parâmetro que vai mandar o conteúdo dessa comunicação para a gente. Como eu mencionei, esse arquivo aqui, ele não consegue se comunicar com o contexto do Angular diretamente. Então, essa comunicação que ele recebeu, eu vou utilizar ela para ser gravada dentro de
um local de armazenamento que seja compartilhado, tanto com esse arquivo quanto com a aplicação Angular. E esse local de armazenamento, esse recurso, é o local storage, tá? Por que que eu estou usando local storage? E da onde surgiu esse local storage aqui? Isso aqui é importante também. Eu vou voltar aqui para o meu navegador e aqui a gente vai fazer o seguinte, ó. Se você pressionar, por algum motivo aqui o meu F12 está aqui. Se você pressiona F12, ele vai abrir essa área aqui do navegador. Essa área do navegador é uma área de apoio para o desenvolvimento. Então, quem está desenvolvendo uma aplicação web, uma aplicação que seja executada no navegador, pelo F12 ele consegue acessar uma área de ferramentas que ele vai utilizar como apoio no desenvolvimento daquela sua aplicação. E aí a gente tem aqui vários componentes. Nós temos aqui elementos que mostram os elementos que a sua página web tem, console que vai mostrar tudo que tiver acontecendo ali de log na execução da sua aplicação, logs que são automáticos e logs que você mesmo pode enviar se você quiser. Nós vamos ver aqui fontes com os arquivos que estão sendo executados naquele momento, lembrando o seguinte, pessoal: os arquivos que são executados pela aplicação Angular não são os mesmos arquivos que a gente está vendo aqui, tá? A aplicação Angular, quando a gente faz um processo de build, ele vem aqui nesse diretório dist, ó, e ele cria uma build totalmente diferente. Então, o que antes eram vários arquivos separados, aqui dentro você tem um único arquivo com toda uma infinidade de execuções, de funções, aquilo que estava lá na sua aplicação, que você desenvolveu na sua aplicação Angular, ele é desmembrado e dividido aqui dentro desse emaranhado de coisas que a gente não entende. É esse emaranhado de coisas que a gente não entende que vai lá pro source da página web. Pro fontes, né? Porque aqui tem fontes. Depois a gente tem aqui ferramentas de rede. Ferramentas de rede são úteis para você poder monitorar o desempenho da sua aplicação. Então, você consegue ver se está tendo perda de pacotes, quanto tempo um pacote está levando para poder se comunicar com a origem da comunicação lá da aplicação. Então, aqui na rede também tem uma série de recursos que vão te apoiar ali na análise da execução da sua aplicação. Depois a gente tem aqui desempenho. A gente tem aqui o desempenho, onde você consegue ter algumas métricas, acompanhamento de algumas métricas de desempenho também, que são úteis aí para você verificar como é que está o desempenho da sua aplicação. Aqui, recursos de memória, né, para a gente poder ver quanto de memória que está sendo executado por cada um dos recursos ali da página. E chega aqui aonde eu queria chegar mesmo, que é nesse recurso aqui, ó, que é o aplicativo. Aqui nesse botão, tudo que não estiver sendo visível nessa tela, nesse momento aqui, por falta de espaço, ele vem para esse botãozinho aqui e aí ele abre uma lista. Então, aqui nessa lista, a gente tem a opção aplicativo. Aqui em aplicativo, tem os recursos que são compartilhados entre o navegador e as aplicações que estão sendo executadas naquele navegador. Por isso que ele chama de aplicativo. E um dos lugares, um dos recursos que a gente tem aqui são os recursos de armazenamento. Então, esse é um recurso compartilhado entre o navegador e o aplicativo. Aqui no armazenamento, a gente tem diferentes tipos de armazenamento, ó. Armazenamento local, armazenamento da seção, armazenamento de extensões, temos um banco de dados, temos cookies, tokens, grupos de interesse, armazenamento compartilhado, entre outras coisas. Então, a gente tem uma série de recursos aqui que são compartilhados entre o navegador e a aplicação que está sendo executada naquele navegador. A gente usa muito esse recurso aqui, ó, que é o armazenamento local. Tem esse outro cara aqui que é o local session também, tá? Eu vou explicar rapidamente o que que é. Mas a gente tem aqui o armazenamento local e o armazenamento da sessão. Esses dois recursos aqui são bastante utilizados, tá? O armazenamento local, ele serve para você armazenar dados da sua aplicação
localmente no seu computador. Só que é o seguinte, você não consegue acessar o armazenamento do seu computador para isso. Você consegue acessar o armazenamento do navegador. E aí ele tem uma quantidade de tamanho de dados que ele comporta para cada aplicação, não é infinito, tá? Se a aplicação fecha e abre de novo, o armazenamento local continua lá. A gente pode acessar ele mesmo depois que a aplicação fecha. Por exemplo, se quiser, não é a prática, tá? Não é o ideal, mas se a sua aplicação for uma aplicação de, aí já falando fora Proteus mesmo, tá? Você acessando a sua aplicação fora do Proteus. Se a sua aplicação for uma aplicação de pouco ou nenhuma necessidade de segurança, por exemplo, não trafegam dados sensíveis ali, não tem nada que você tem que se preocupar, você pode deixar armazenamento local ali eternamente. Tem gente que coloca, por exemplo, dados de autenticação. Não é o ideal, mas você pode deixar dados de autenticação ali no armazenamento local. O armazenamento da sessão, diferente do armazenamento local, é o seguinte: o armazenamento local ele fica ali até você dizer que ele não vai ficar mais, então você tem que tirar ele dali. O armazenamento da sessão, ele, ele é eliminado quando a sessão ali daquele navegador fecha. Então, fechou o navegador, perdeu os dados da sessão. Ou fechou a aba do navegador, perdeu os dados da sessão. Então, esses dois armazenamentos aqui são bastante utilizados. Um, para você poder armazenar dados de forma local. Outro, para, se você quiser deixar dados, algum dado de autenticação, por exemplo, mas que você garanta que quando a aplicação fechar ele seja limpo, você pode colocar aqui no armazenamento da sessão que ele vai fazer isso também. Beleza? Isso daqui é importante falar sobre isso daqui, por quê? Vou até fechar aqui. Porque aqui no desenvolvimento da nossa aplicação, eu estou salvando alguma coisa. Aqui eu estou enviando uma mensagem, né? E quando chega. Ih, acabei fechando. Quando chega aqui, eu armazeno aquela string em algum lugar. Onde que eu armazeno armazenamento isso? No local storage, que é aquele armazenamento local. Aquele armazenamento local, o navegador, ele automaticamente oferece um objeto que dá acesso àquele recurso para você. Qual é o nome daquele objeto? É o local storage. Então, no local storage, você consegue utilizar esse objeto que o navegador disponibiliza para você armazenar e recuperar dados do armazenamento local. Você coloca aqui, você tem alguns métodos aqui que você pode executar. O setItem, que é utilizado para poder gravar um item lá. O removeItem, que é utilizado para poder remover um conteúdo do armazenamento local e o clear, entre outras coisas, mas o clear que ele limpa todos os recursos, todos os dados que você armazenou naquele armazenamento local. Lembrando que o armazenamento é feito por aplicativo, tá? Então, quando você manda remover tudo, é tudo especificamente daquele aplicativo e não tudo que estiver no armazenamento local. Beleza. Dando sequência aqui, nós temos então o nosso arquivo HTML, que tem a estrutura aqui do nosso programa. Então, isso aqui é importante também. E nós temos aqui o app.component.ts, que tem o código-fonte do nosso componente. O Angular é um framework baseado em componentes. Então, tudo que você desenvolve no Angular são componentes que você vai depois juntando para poder formar a sua aplicação final. E quando você cria um projeto no Angular, o primeiro componente que ele cria é esse app.component aqui. Ele é definido aqui por padrão, composto por alguns arquivos especificamente. O principal é esse arquivo app.component.ts, onde eu defino tudo nele. Aí ele tem aqui um decorator, que é o decorator component, que estabelece como que esse componente tem que ser configurado. Aí eu boto aqui um seletor, as bibliotecas que eu vou importar nele, o arquivo template que eu vou utilizar, o arquivo template de HTML, o arquivo template de CSS, tem outras coisas aqui também. E além disso, eu tenho aqui todo o código-fonte da regra de negócio daquele componente, com tudo que aquele meu componente tem que fazer. Então, por exemplo, eu desabilito aqui a utilização do F5, porque eu não quero
que a minha aplicação ela seja recarregada toda vez que o usuário clicar em F5, então eu posso desabilitar isso aqui. Eu posso mapear alguns elementos importantes dentro do meu componente para eu poder manipulá-los mais à frente. Eu tenho aqui os recursos que eu vou utilizar no meu desenvolvimento, entre outras tantas coisas, tá? Isso daqui é mais uma introdução geral aqui sobre como que o componente funciona, tá? A gente já vai finalizar e já vai começar a executar ele mesmo. E por fim, o outro arquivo que eu vou utilizar é esse arquivo aqui, ó, pcpservices.ts. PCPServices.ts, ele está aqui, ó, nessa estrutura aqui do meu desenvolvimento. Tenho aqui na lateral, tenho o SRC, aí eu tenho o app, dentro do app eu tenho services, e dentro dos services eu tenho aqui o meu PCPServices.ts. O que que o PCP Services faz? Nesse exemplo meu aqui, eu tenho um componente só, mas normalmente uma aplicação Angular, ela tem vários componentes e ela precisa acessar informações em diferentes momentos da execução, em diferentes estados da execução. Então, quando acontece de nós precisarmos de recursos como funcionalidades, como dados especificamente, que precisam estar disponíveis em diferentes componentes, em diferentes estados da execução, a gente tem que criar um serviço e o serviço ele é responsável para gerenciar isso. O componente, a regra de negócio ali do componente vai ser responsável por executar só o que é importante para o componente. O serviço ele vai ser responsável pela execução e pela disponibilidade de informações compartilhadas entre componentes e em diferentes estados da execução da nossa aplicação. Então, para isso, eu tenho um serviço aqui também. Esse serviço ele faz coisas como executar a listagem das minhas OPs e armazenar essa listagem de OPs numa variável de memória que eu vou poder acessar essa variável de memória em diferentes estados da minha execução. A mesma coisa aqui com uma OP selecionada. No momento que eu mandar executar, iniciar o apontamento, eu vou selecionar uma das minhas OPs e vou gravar essa OP num estado da memória para eu poder manipulá-lo mais à frente. Então, eu também tenho aqui um recurso dentro do meu serviço que faz isso. Esse recurso a gente chama de Behavior Subject, um tipo de observable. O Angular ele trabalha. O observable não é um recurso específico do Angular, mas o Angular trabalha muito com observables. Então, observables são formas ou são recursos do desenvolvimento JavaScript em que eu consigo armazenar informações na memória para que elas sejam acessadas e manipuladas em diferentes estados da nossa aplicação. Então, o arquivo PCP Service ele vai fornecer as funcionalidades que a minha aplicação vai precisar e as variáveis que vão armazenar informações ao longo da execução daquela minha aplicação, tá? Então, por isso eu separei esse arquivo aqui também para a gente poder executar ou para a gente utilizar na execução da nossa aplicação. Beleza. Feito isso, vamos à execução propriamente da nossa aplicação. Já passamos ali por toda essa introdução, já vimos aqui os arquivos que a gente precisa. Eu vou começar então fazendo aqui a execução da nossa aplicação PioPonta. Vou entrar lá no Proteus. Já está tudo compilado, já está tudo gravado lá no repositório, tá? Ó, o Proteus, ele já está aqui sendo carregado. A primeira coisa que nós vamos ver aqui na execução do Proteus é esse diretório lateral aqui, ó. Esse diretório aqui. Na verdade, não esse, né? Esse diretório AppRoot, que na hora que nós executarmos aqui a nossa aplicação, ele vai ter que criar um novo diretório aqui. Então, a gente vai ver isso aqui agora acontecendo também. Então, vamos vir aqui em atualizações. A gente vai procurar aqui, ó. Na verdade, eu já vou até colocar um pontinho de parada aqui, que aí a gente pode acompanhar isso também. Então, vamos lá, vou clicar aqui no Pio Aponta. Pio Apontamentos.
Beleza, congelou aqui a tela, é porque eu coloquei um ponto de parada aqui. Então, aqui, ó, veja o que que aconteceu. Ele está acionando a nossa user function, PO aponta, e essa user function PO aponta, ele vai executar aqui um fw call app PO traço aponta. Então ele vai chamar a nossa aplicação Angular aqui. Aqui embaixo, eu já vou colocar também um pontinho de parada para quando ele entrar aqui na listagem das nossas ordens de produção. Mas por enquanto, vamos deixar só do jeito que está aqui. Vou voltar lá para a tela 1 e vou liberar aqui a execução. Então deixa ele seguir com a execução aqui agora. Olha que bacana aqui, tá vendo? Ó, ele já gravou, volta, se vocês puderem voltar o vídeo um pouco, ele jogou o arquivo para cá rapidamente, para essa estrutura aqui, e criou esse diretório aqui, ó, o PO aponta é, underline env, underline proteus. Então, se a gente abrir ele aqui, já tem toda a estrutura Angular da nossa aplicação aqui. E a nossa aplicação já está aqui sendo executada. Ela já trouxe para cá alguma coisa, tá? Já fez a leitura das nossas ordens de produção aqui. Beleza, vamos dar uma olhada então aqui no nosso código-fonte para ver como é que ele está. Então chegou aqui, ó. Aqui é o momento da listagem das nossas ordens de produção, tá? Ele não executou a listagem ainda, só que vocês vão ver que já tem ordens de produção aparecendo aqui na nossa aplicação. Por que que isso aqui aconteceu? Porque quando eu encerro a minha aplicação, eu não estou chamando o método que destrói ou que remove o armazenamento local. Então, quando ele entrou aqui, ele pegou um armazenamento local que já tinha, tá? Por isso que ele já trouxe dados aqui antes mesmo da execução aqui da nossa aplicação. Então, ó, a nossa aplicação fn load ops vai acontecer agora. O que que ele está fazendo aqui? Ele vai vir aqui, vai executar uma consulta SQL. Nessa consulta SQL, deixa eu botar um pontinho de parada aqui. Nessa consulta SQL, nós vamos ter aqui os dados, nós vamos ter aqui a estrutura que eu quero receber de ordens de produção. Que estrutura é essa? Eu quero que ele dê um select, pegando todos os recnos lá na tabela de ordens de produção, onde os registros não estiverem deletados, as ordens de produção não estiverem encerradas, e eu quero que ele faça aqui o ordenamento por filial, número da ordem de produção, item e sequência. Beleza. Feito isso daqui, o que que acontece? Aplicações Angular, elas utilizam JavaScript, é TypeScript, mas é JavaScript, e JavaScript, a gente precisa configurar o Proteus para poder gerar esse JavaScript para poder mandar para a nossa aplicação Angular. Então, o que eu estou fazendo aqui? Depois que eu faço a listagem, depois que eu executo aqui a minha consulta SQL, por meio desse MPSys Open Query, eu executo a consulta e ele vai retornar o conteúdo dessa consulta numa área de trabalho da consulta SQL. Eu vou vir aqui na próxima etapa, vou criar aqui um array. Vou criar aqui um array. Esse objeto ele já existe, tá? Tá definido aqui, ó, JListOps. Ele é um JSON object. Então eu crio aqui um array que eu vou chamar de listOps, e é importante a gente ficar atento a isso daqui, tá? Então estou criando aqui um atributo chamado listOps e estou falando que esse atributo ele recebe um array. Depois, na execução da minha consulta SQL, eu posiciono na ordem de produção, depois eu posiciono no cadastro de produtos, que está sendo utilizado naquela ordem de produção, crio aqui um novo objeto, que é o JSON OP, que é um objeto específico para armazenar os dados daquela ordem de produção, e aí eu vou gravar todos os dados que eu preciso aqui, ó, status, número, produto, unidade, medida, quantidade. Tudo isso daqui tem esses nomes especificamente porque aqui na nossa aplicação eu criei aqui um models e eu disse quais os atributos que a minha OP vai ter. Então a minha OP tem esses atributos aqui,
que são os mesmos atributos que eu estou colocando aqui. Isso é essencial se você quiser fazer com que a sua aplicação funcione sem você ter que ficar dando voltas dentro da aplicação para você poder converter uma informação que o Proteus está mandando numa outra informação que o Angular vai utilizar. Então é importante lá dentro do Proteus, no seu código DVPL, você já montar os seus atributos de acordo com o que a sua aplicação Angular está esperando receber. Ou se você for utilizar algum recurso nativo do Proteus para poder obter dados que você não consiga manipular os nomes daqueles dados, aí você vai lá na sua aplicação Angular e cria os atributos dela de acordo com o que o Proteus consegue mandar, tá? Então, você pode criar nos dois lugares. Eu, pessoalmente, uso pouquíssimas coisas que são nativas do Proteus. Eu gosto de desenvolver os meus próprios recursos para poder ter mais controle sobre o funcionamento deles. Então eu crio primeiro o atributo lá na aplicação Angular, depois eu venho aqui e crio no Proteus com os mesmos nomes. Então tá aqui os meus atributos criados. Vou vir aqui, ó, deixar ele executar. Então montei o objeto, ó, o objeto JOP. Esse objeto JOP tem toda a estrutura da minha aplicação, da minha ordem de produção, que eu quero levar lá para a aplicação Angular. Eu adiciono aqui na lista do JList OPs. Então, eu tenho esse JList OPs aqui, ó, que por enquanto ele tem só um atributo chamado list OPs que está vazio. Vou deixar ele avançar. Foi para o próximo. Agora o list OPs tem um registro. Vou tirar ele daqui e já vou deixar ele vir aqui para esse ponto. Beleza, chegou aqui, o que eu tenho aqui agora? Eu tenho o JList OPs com várias ordens de produção que eu quero que sejam listadas. Só que é o seguinte, eu não consigo mandar o objeto direto para o JavaScript, porque são linguagens diferentes, com características diferentes, e os tipos de dados são diferentes. Por mais que eu tenha aqui um JList OP, que é para ser um objeto JSON, mas ele é um objeto JSON da linguagem DVPL. Ele não é um objeto JSON da linguagem JavaScript. São linguagens diferentes com características diferentes. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou usar esse método toJSON para poder transformar esse JList OPs numa string que represente essa lista de OPs. String é string em qualquer lugar, o JavaScript vai conseguir entender essa string e utilizar mais à frente. Aonde que o JavaScript vai fazer isso? Voltando aqui agora, é o seguinte, ó. Nós temos aqui a nossa aplicação JS to ADVPL. Quando ele sair desse ponto aqui, vou tirar isso aqui agora, ele vai vir para cá, ó. Vou botar um pontinho de parada aqui. Ele vai vir para cá, para esse ponto da execução do nosso programa, e vai mandar aqui para a nossa aplicação. Deixa eu abrir aqui o F12 de novo. Vamos procurar aqui o armazenamento local. Então, nós temos aqui, ó, o del 1000, que é o nome aqui que eu utilizei para poder acessar o Proteus. Oh, desculpa, nem falha minha, gente. Agora sim, ó, voltou para cá. Nós temos aqui, então, deixa eu só fechar isso aqui de novo, abrir para a gente poder ver. Pronto. Vamos apertar aqui o F12. Eu tenho aqui, ó, o armazenamento local, aqui na minha seção de aplicativos, eu tenho o armazenamento local. Meu armazenamento local é por aplicações que estão sendo executadas. Então, eu tenho aqui o del 1000, que representa aqui o Proteus que eu estou acessando. Ó, del 1000, del é o nome do meu computador, 1000 é a porta que eu estou utilizando para acessar o Proteus, então ele coloca aqui del 1000. E aqui na lateral, a gente tem o armazenamento local dele, ó, com tudo que eu tenho aqui. Ele tem aqui, esse cara aqui, que como eu falei, ele já veio da execução anterior, eu não limpei. Deixa eu ver se eu consigo deletar. Deletei, não tem ele aqui agora, beleza. Então, o que que vai acontecer? Quando eu voltar, deixa eu voltar aqui para minha ligação. Quando eu voltar, quando eu sair aqui desse ponto de parada, quando eu sair desse ponto de parada, ele vai executar o ADVPL2JS para poder mandar aqui para essa aplicação aquela mensagem. Aqui no ADVPL2JS a gente não tem como colocar ponto de parada, tá? Então a gente não debuga a aplicação Angular.
Aqui o que a gente faz é colocar algumas mensagens de console para a gente poder ver o que está acontecendo e direto lá no armazenamento local ou o que quer que a gente esteja utilizando para a gente poder ver a execução ou o conteúdo que aquele ponto, que aquele atributo tem. Então, por aqui, ó, ele recebe a mensagem e vai mandar aqui para o local storage aquela mensagem que ele vai receber. A mensagem vai ser esse ccontent. Se a gente olhar aqui no DVPL, no arquivo DVPL, o ccontent é a lista das OPs que a gente está mandando, tá? Então ele vai pegar isso daqui, vai acessar aqui e por aqui ele vai pegar para o local storage e vai mandar para lá. Então, vamos mandar lá para o local storage agora para a gente poder acompanhar. Deixa eu voltar aqui na tela. E aí, eu vou tirar do ponto de parada agora, tá? Foi. Quando ele fez isso daqui, deixa eu ver se ele. Aqui, ó. Veio aqui para baixo, tá vendo? Então, aqui embaixo nós temos o load ops libcore. Por que que é esse load ops libcore? Porque se a gente voltar aqui na nossa aplicação, no DBPL2JS, eu dei esse nome aqui para ele, ó, load ops libcore. Por isso que ele está com aquele nome lá no armazenamento interno. Então aqui, ó, load ops libcore. E aqui a gente tem uma string. Ele já até converte a string para a gente aqui embaixo, para a gente ver, ó. A gente tem uma string com a lista das nossas ordens de produção, do jeito que eu mandei lá do Proteus para cá. Então ele está armazenado aqui nesse local, nesse armazenamento local. Beleza. Feito isso daqui, o que que eu vou precisar fazer depois? O fato dela estar aqui não significa que ela já vai estar disponível para a nossa aplicação Proteus, não, tá? Então a aplicação Proteus ela está aqui, mas ela ainda não está acessando aquele armazenamento local. Como que ele vai acessar esse armazenamento local? Vamos voltar aqui no código-fonte, para a gente poder dar uma olhada. Nós vamos procurar aqui esse é o nosso código-fonte da nossa aplicação Angular, tá? Vamos aqui no nosso arquivo HTML, só para a gente ver. Isso daqui é um elemento. Opa, opa, vou só consertar aqui a câmera um pouquinho. Beleza. Isso daqui é um elemento da nossa aplicação, é um componente da nossa aplicação chamado POTable. Isso é lá do POI, tá? Ele que cria essa estrutura toda aqui. Então, essa estrutura toda aqui é um POTable. Então, o POTable ele criou. Aqui eu coloco alguns atributos, por exemplo, como medidas, se os itens vão ser selecionáveis, ou seja, vai ter uma caixinha de texto lá para eu poder selecionar o item. Se eles vão estar ordenados, então eu coloco aqui se eles vão estar ordenados. É, vou ter um objeto, isso daqui é importante, tá? O elemento POTable, ou melhor, um elemento Angular, de forma geral, tá? Um elemento Angular, ele pode receber atributos, eu falei isso no vídeo anterior, mas vou repetir aqui de novo. O elemento Angular, ele pode receber atributos de diferentes formas, que são as seguintes. Se eu passo um atributo nesse jeito aqui, ó, que aparece aqui no POTable, tá vendo aqui embaixo? Eu não coloquei nada aqui em volta dele, só coloquei o nome do atributo. Significa que eu estou passando um conteúdo fixo para aquele atributo. Aqui está vazio, né? Vamos olhar esse class aqui, ó. Class também é um atributo. Então eu passei um conteúdo fixo. Que conteúdo é esse? POMD1. Porém, eu posso querer pegar esse conteúdo de um outro local lá da minha aplicação principal. Nesse caso aqui, Web Component. Então, por exemplo, aqui a minha lista de colunas, eu não quero definir a minha lista de colunas de forma fixa. Eu quero definir a minha lista de colunas lá no código-fonte da minha outra classe principal. Então, eu coloco aqui o meu atributo, coloco esse atributo entre colchetes, e aí aqui na frente eu falo qual que é o atributo da minha classe principal. Qual que é a classe principal? Web Component aqui. O atributo da minha classe principal, que eu digo que tem as informações que vão vir aqui para dentro de pcolumns. Esse atributo é um atributo que eu chamei de columns, que ele está definido aqui, ó.
Então, defini esse atributo columns com todas as colunas que eu quero que sejam exibidas no meu POI e mandei ele para cá, no meu POTable, desculpa, e mandei ele para cá. A mesma coisa acontece aqui com pitens, ó. Pitens é a lista das minhas ordens de produção. Então, é aqui dentro deste atributo que são armazenadas as listas das ordens de produção que eu vou utilizar. E aí, como que o Angular está fazendo isso? A gente volta aqui na nossa classe principal. Aqui na nossa classe principal, eu vou, eu vou, eu tenho definidas aqui nela é, dois tipos de recursos da linguagem. Primeiro recurso são os atributos. Então, tudo isso aqui são atributos, ó. São atributos da minha classe principal. Isso aqui é uma classe, tá? O App Component, ele é uma classe. No Angular, praticamente tudo é classe. Em pouquíssimas situações, a gente vai utilizar função. Nós vamos utilizar, na maior parte do tempo, classes. Então, cada componente ele tem uma classe TypeScript que representa aquele componente. E se tem classes, ele vai ter atributos e métodos, tá? Então, por isso que eu falei que pouquíssimas vezes a gente vai ter função. Nós temos atributos e métodos. Às vezes eu até chamo de função na classe principal, mas é um método, tá? Se eu falar função, foi uma falha minha, porque eu estou acostumado muito com a DVPL, mas são classes com atributos e métodos. Então eu tenho atributos e eu tenho os métodos. Daqui para baixo eu só tenho métodos, eu não tenho mais atributos. Poderia ter tudo misturado, mas no meu jeito de desenvolver eu separo o que são atributos e o que são métodos. E alguns métodos eu sou obrigado a ter no meu programa porque eu disse que eu tenho que ter esses métodos. Por exemplo, onInit, onDestroy. OnInit, aqui eu estou usando o implements, tá? OnInit, onDestroy são métodos que são executados em determinados momentos do ciclo de vida daquele componente. Então, no momento inicial, a gente tem o construtor, que é um método que é automaticamente executado, ele é obrigatório aqui. E nós temos aqui um onInit. OnInit é um momento em que aquele componente ele é carregado. Então tem onInit e tem o onDestroy. No onInit aqui, eu estou falando o seguinte para ele, ó. Estou falando que ele é de execução assíncrona. O que significa que ele é assíncrona? O JavaScript, aí é o JavaScript de forma geral, tá? O JavaScript, ele não fica aguardando que uma aplicação termine de executar. Ele aciona a execução daquela aplicação e vai embora, segue a vida. Então, se tiver um monte de aplicações ali sendo executadas, o JavaScript ele manda executar, depois ele avança para a próxima, manda executar, avança para a próxima, manda executar, avança para a próxima, e aí depois as próximas vão executando e vão terminando o carregamento delas. Mas se eu quiser que ele aguarde o término da execução de uma aplicação, eu tenho que falar o seguinte, que eu vou utilizar aplicações assíncronas e eu vou indicar em qual momento eu quero que ele aguarde a execução. Então, o que eu estou falando para ele aqui, ó? Ele vai primeiramente verificar se a aplicação está sendo executada dentro do Proteus. Como que ele sabe disso daqui? Tem um ProAppsFG, que é um atributo que eu defini aqui em cima. Ó. ProAppsFG recebeu um serviço específico que a biblioteca Proteus LibCore possui. Esse serviço, lembra do PCP Service que eu falei lá atrás, tá? Toda vez que eu tiver uma necessidade de acessar recursos entre componentes, a gente cria serviços. Então, eu tenho um serviço chamado ProApp Config Service que ele permite que eu acesse informações sobre a execução daquela aplicação para eu poder saber se ela está sendo executada dentro do Proteus ou não. Isso aqui é o Proteus LibCore que disponibiliza para a gente. Então, aqui no ProApp Config Service, eu injeto ele. A forma de eu utilizar um serviço é eu injetar aquele serviço num atributo. Então, eu injeto aquele serviço no atributo ProFCFG. Vem aqui embaixo, ó, verifico se ele está sendo executado no Proteus. Aí depois, quando ele executa no Proteus, eu venho aqui e faço o seguinte, ó, se você está sendo executado no Proteus, proapp, advpl, js, to advpl, load ops libcore. O que eu estou fazendo aqui? Estou falando para a minha aplicação Angular que ela tem que enviar uma mensagem para o Proteus para poder mandar o Proteus fazer a listagem de ordens de produção. Como que ele recebeu isso? Aqui
aplicação ADVPL. Eu tenho aqui o JS to ADVPL que está recebendo informações, tá vendo? Isso daqui, essa função, ela é acionada pela, pela, pelo Proteus, pelo framework do Proteus, quando aqui na minha aplicação principal eu aciono isso daqui, ó, JS to ADVPL. Então, esse JS to ADVPL está diretamente ligado a esse JS to ADVPL aqui. Então, o JS to ADVPL do Angular está ligado ao JS to ADVPL do Proteus. Então, ele vai pegar aqui, ó, com o tipo e o content. O tipo, load OPs libcore. O content é nada, porque eu não estou mandando nada para ele. Eu só estou falando para ele o seguinte, ó, faça alguma coisa para mim. O que que ele vai fazer? Load OPs libcore. Beleza. Então, o que que é load OPs libcore? Então, ele vem aqui, ó, recebe o JS to ADVPL, verifica aqui o tipo. Ah, o tipo é load OPs libcore. O que que eu quero, o que que a minha aplicação tem que fazer quando recebe isso? Ele vai vir aqui e falar, ó, tem que listar as ordens de produção. Então, ele listou as ordens de produção, enviou lá para aquele local storage que a gente já viu. De lá, ele vem aqui, ó, e fala o seguinte, ó, content, conteúdo, aguarda é, o carregamento das OPs. Então, ele vai aguardar o carregamento das OPs. Vai aguardar o quê? Esse aguardar load OPs libcore, que aparece aqui, ele é um método que está definido aqui nessa própria classe nossa. Eu defini ele aqui, ó, aguardar OPs libcore, que é o quê? Ele vai ficar monitorando durante um tempo o local storage até que o local storage tenha conteúdo. No momento que o local storage tiver conteúdo, ele vai. Eu sei que ele está monitorando pelo seguinte, ó, set interval, tá vendo? SetInterval é uma função JavaScript própria para poder ficar executando alguma coisa durante um tempo. Então, ele vai ficar aqui executando alguma coisa durante um tempo até ele encontrar. Encontrou o que eu quero, ele vai mandar parar aquela execução, vai mandar resolver a minha promise. Não vou nem falar o que é promise agora, vou deixar para poder tratar isso em outro momento, tá? Ele vai mandar aqui para minha promise. Cadê? Aqui. Vai devolver para o ccontent. O ccontent é um texto, é uma string, né? E ele vai mandar aqui para o PCP Service. PCP Service é aquele serviço que eu mencionei para vocês. Ele vai vir aqui, ó, PCP Services. Qual que é o nome do serviço? Load OPs libcore. Eu dei o mesmo nome para aquele serviço. Então, vou vir aqui. Cadê o PCP Services também? Onde que eu defini ele? Aqui em cima, eu acabei nem mostrando, tá? O PCP Service está definido aqui, ó. Eu fiz um inject pegando aquele serviço. Então, do mesmo jeito que eu fiz um inject aqui em cima para poder pegar os serviços do POI e do Proteus libcore, eu faço um inject aqui embaixo para poder pegar o meu serviço PCP que eu desenvolvi. E aí, nesse meu serviço PCP que eu desenvolvi, eu tenho aqui cadê? Aqui, ó. Um serviço público chamado LoadOPsLibcore, que ele recebe uma string com a lista das OPs que eu quero. Aí ele vem aqui embaixo, ó, executa um parse para JSON. Então ele vai pegar aquelas strings, vai transformar num JSON mesmo, tá? Num objeto. E aí, nesse objeto, eu vou extrair dele a lista das OPs que eu quero e vou colocar essa lista de OPs naquele observable que pode ser monitorado por diferentes partes do meu programa Angular. E aí aqui embaixo, cadê? Cadê? Aqui, ó. Aqui embaixo, ainda no meu evento onInit, tá vendo aqui? Aqui dentro do meu evento onInit, eu estou pegando e estou fazendo uma inscrição, subscribe, naquele observable. Estou dizendo que eu vou passar a observar aquele objeto que tem a lista das minhas OPs. Então, eu faço a inscrição naquele objeto que tem a minha lista de OPs, gravo aquela lista de OPs no atributo itens. Tá aqui, ó. O atributo itens, que mostra a lista de ordens de produção naquela minha aplicação Angular, que é essa aplicação aqui. Então, pessoal, esse daqui é lógico que eu não estou mostrando, não vou conseguir mostrar tudo que a aplicação está fazendo. E parece ser bastante coisa, o nosso vídeo aqui já está com 50 minutos, mas é porque eu fiz aquela introdução inicial, né? Então acaba tomando bastante tempo. E pareceu até um pouco complexo também.
Mas não tem toda essa complexidade toda para a gente poder trabalhar com Angular, tá? Isso daqui Ó, cliquei aqui no negócio errado. Deixa eu voltar para cá. Não tem toda essa complexidade para a gente poder trabalhar com Angular. Pareceu complexo porque eu detalhei muito aqui para vocês como que funciona essa execução. Mas a ideia disso daqui é mostrar para vocês como que é o contexto de funcionamento de uma aplicação Angular. Até estou citando aqui o Proteus, porque ela está sendo executada como item de menu do Proteus, mas quando a aplicação é executada fora do Proteus, também não muda muita coisa aqui, a execução dela, tá? Só muda o fato de que a gente não trabalha com aqueles arquivos do Proteus LibCore, mas a gente também tem todo um contexto aqui que é igual ao que a gente viu sobre observables, sobre serviços, sobre eventos, sobre a estrutura dos componentes, tem uma série de coisas. Então, essa aula aqui foi uma aula mais para a gente poder ver mesmo como que é o funcionamento, como que é o desenvolvimento, ou como que uma aplicação Angular se comporta é, durante a execução dela e também durante a execução dela ligado ao Proteus de alguma forma, por assim dizer, né? Espero que vocês tenham gostado, tá, pessoal? Vou encerrar essa aula por aqui. O objetivo era mesmo mostrar isso para vocês. Não vou avançar muito, porque senão a gente vai acabar complicando mais do que o esperado. Mas em outros momentos, em outros vídeos, eu posso trazer mais alguma coisa aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram ver relacionada a este assunto, pode deixar no comentário aqui embaixo também. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês quiserem aprender mais sobre Angular, ter toda uma visão completa sobre como o Angular e o POI funcionam, eu vou deixar no comentário fixado aqui desse curso, ou vou deixar no comentário fixado deste vídeo um link para o meu curso de Angular com POI lá no Angular, para vocês darem uma olhada. É um curso bem bacana que ele mostra para você que não sabe nada, pensando assim, se você não sabe nada, sabe zero de desenvolvimento Angular, aquele curso é o curso que vai servir para você iniciar nesse mundo de desenvolvimento. Agora, se você sabe Angular, mas você não conhece o POI ou não entende o funcionamento do POI, porque ele tem muita coisa a ver com Proteus, apesar de não ser o objetivo dele ter a ver com Proteus, mas tem muita coisa ali que tem a ver com Proteus, esse curso também vai te apoiar aí no seu conhecimento, no seu desenvolvimento, na sua evolução sobre a utilização do POI nos seus projetos de desenvolvimento Angular. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Lembre-se, não deixe de se inscrever, não deixe de dar um like, não deixe de comentar. Então é isso e até a próxima.